Muito bom dia, artistas! Bem-vindos a este tutorial. Neste vídeo nós vamos explorar como dar dimensão, como dar profundidade às vossas obras utilizando a variação tonal, os tons. Convido-vos a acompanharem-me numa fantástica viagem no mundo das variações tonais e a pintar comigo um exercício muito simples que eu vou fazer com óleo, mas que vocês podem fazer com qualquer tipo de meio, com o que vos der mais jeito, porque aqui não interessa o material com que pintamos. Aqui o que interessa é entender as variações tonais, explorar as suas variações e conseguir, com isso, obras vibrantes, com dimensão e profundidade. Vamos a isso. O que são os valores tonais? O valor tonal, de uma forma muito simples, é a diferença de luz que nós vemos refletida nos nossos olhos. A diferença de luz e sombra de um objeto. Neste caso, nós temos aqui claramente identificados, mesmo quem não perceba nada de valores tonais, consegue ver onde é que estão as zonas de luz e as zonas de sombra. É muito claro. E é isso que nós temos que saber. Temos que interpretar onde é que estão as luzes, onde é que estão as sombras. E para isso é muito importante inferir de onde é que vem a luz, onde é que está a fonte de luz. E neste caso é muito simples. Numa obra que vamos fazer, nós temos que escolher um tema. Temos que escolher, seja uma referência fotográfica, ou seja na realidade, algo que nos transmita também, de forma clara, a intensidade, estas variações tonais. Por exemplo, se forem fazer um retrato, não vão pegar numa fotografia daquelas que se utilizam na moda, em que eles põem as luzes para evitar as sombras, para não mostrar as sombras, para ficar tudo muito iluminado, muito direitinho. Agora, temos é que fazer exatamente o contrário. Temos que escolher uma fotografia em que se identifiquem claramente, tal como naquele exemplo, as zonas de luz e as zonas de sombra. Só assim é que nós conseguimos depois transmitir na nossa obra essa clara diferença. E conseguindo isso, temos garantido uma impressão, uma imagem com volume, uma obra que transmite profundidade, dimensão, impacto. Então como é que vamos fazer para entender, para captar essas diferenças quando olhamos para um tema? Pegamos aqui neste exemplo e neste caso aquilo que eu vou fazer assim que olho para uma referência fotográfica ou para uma própria natureza morta que eu construo é identificar no esboço onde é que estão essas zonas de luz e sombra. Eu vou fazer aqui isso de forma também muito simples. Isto é um cilindro, não é? Um cilindro que é a nossa chávenazinha. Eu fiz o esboço da nossa chávena e sem grande preocupação. Da mesma forma que identifico os contornos da chávena, a colher, etc., eu vou também, nesta altura, nesta fase, identificar onde é que estão as zonas de sombra. Onde é que estão as zonas de sombra da nossa chávena, do nosso pires, não é? E eu, ao identificar as zonas de sombra, assim que vocês podem ver, não é? Também a sombra projetada no chão é muito importante. Não é? Ok, por aqui. Depois acaba. Ok. Aqui na colher já não lhe dou muita importância, mas também tem uma zona de sombra. Marcar as zonas de sombra é tão importante como criar as formas. Está ao mesmo nível. Não deixem de fazer isto nos vossos esboços. E façam sempre um esboço de luz e sombra antes de partirem para a obra. E agora, eu tenho aqui duas zonas, a zona de sombra e a zona... Também posso pintar esta, também é sombra. Já temos o tema, já temos a identificação dos tons, das diferenças tonais fundamentais, pelo menos
o escuro e o claro, e este tema é muito simples, mas seja qual for o tema que vocês escolhem, façam isso com rigor. Pelo menos o escuro e o claro. E agora vamos transformar em pintura. Peguem nos vossos materiais e sigam o exemplo que eu agora vou fazer para ver como é que então tiramos proveito das variações tonais para dar à nossa obra profundidade e dimensão. Vou colocar aqui o óleo. Podem fazer este exercício com o material que vocês tenham mais à mão ou que vos dá mais jeito. O único meio que não é tão fácil para acompanhar este exercício será a aguarela, porque a mistura das cores na aguarela não é bem a mesma coisa do que no acrílico, no guache, nos óleos ou até nos pastéis. Eu só vou colocar aqui as cores primárias, não preciso mais. Este tema é muito simples também em termos de cor, em termos de variação cromática, e por isso vai ser útil fazermos este exercício. É muito importante que façam para verem também como é que funciona na prática aquilo que eu vou dizendo. A chávena e o pires, a chávena é cor laranja, o pires é azul e estão claramente identificados os tons dentro de cada cor. Não vou preocupar-me muito com a colher, nem com o fundo. Para conseguirmos esta diferença, o que nós vamos fazer é, dentro das cores do tema, criar, misturar, dois tons muito diferenciados. Eu vou fazer então aqui um cor de laranja. Eu vou começar pelo tom mais claro, um ligeiríssimo cor de laranja, para os tons claros. Este é o laranja claro, até vou pôr mais amarelo. Depois, para o laranja mais escuro, eu parto. Estou a olhar para o modelo, sim. Mas o que eu quero, no fundo, é criar dois tons correspondentes às zonas de luz e às zonas de sombra, tons esses que sejam muito diferentes, que sejam realmente uma grande diferença na variação tonal entre um e outro. O que é que acontece normalmente quando nós olhamos para um objeto e fazemos os tons, misturamos os tons ou na tela ou na palete, e aqui tenho essa parte. O que acontece é que nós tendemos a minimizar essa diferença. Tenho um tutorial onde eu mostro mais ou menos os níveis de tons que devemos olhar, com que nos devemos preocupar quando fazemos uma pintura, mas normalmente esquecemos. E quando fazemos o laranja escuro, laranja claro, normalmente aproximamos muito. Temos aqui afastá-los, temos é que lhes dar mais luminosidade para o mais claro e dar mais escuro para o tom mais negro. E portanto, neste caso, cada vez que nós fazemos estes dois tons, o que devemos é forçar a nossa criação do tom para aumentar a diferença. E eu vou utilizar estes dois, não estes que seria, olhei para aqui, seria mais ou menos tão parecidos, não, mais diferente. O que é que isto vai acontecer quando colocarmos na pintura? Vai acontecer que eu vou ter uma diferença substancial entre os valores tonais e vou ter assim mais profundidade. Portanto, não tenham medo de criar grandes diferenças no valor tonal quando fazem esta mistura ou quando pintam. E vou fazer o mesmo para o azul. A minha recomendação quando fazemos misturas é começar sempre pela cor mais clara. Começar no branco, aqui para ter o azul clarinho. Muito cuidado ao incorporar azul no branco, porque eu rapidamente chego ao valor. Talvez um pouco mais. E para o azul mais escuro, para o valor tonal mais escuro, eu mantenho limpo, é uma espécie de limpeza da espátula e tenho um azul muito parecido com este azul que está aqui.
E, portanto, tenho aqui os meus dois valores tonais, não é? E tenho-os claramente separados. Têm que ser visíveis, muito visíveis, na altura em que estamos a fazer a nossa mistura. Portanto, o que eu vou fazer aqui é também criar aqui o desenho da nossa chávena, assim um bocadinho. Eu não estou muito preocupado em seguir ali as questões do modelo, nem nada, não se preocupem com isso. Estamos a fazer um exercício de tonalidades. Pronto, também não vou dar assim grande atenção à colher, mas ela está cá e a gente faz aqui a colher. Como viram, também não tenho grande diferença. Agora, não posso deixar de fazer o que fiz aqui, que é considerar, até posso pôr já aqui o rebordo, considerar aqui quais são, marcar também aqui as zonas de sombra e de luz, tal como fiz no meu esboço. Okay? E tenho aqui estas zonas de luz. Agora, não vou preencher com um lápis para que a tinta aplicada não me absorva o carvão e não fique sujo. Não é isso que eu quero. Outra recomendação minha, quando estão a trabalhar sobre uma tela em branco, comecem a pintar pelo tom mais escuro, para que ao pintar esse tom mais escuro seja logo mais evidente a relação que há entre o escuro e o claro. Começar pela chávena ou pelo pires é igual. Eu vou começar aqui pela chávena, nem vou pôr óleo nem nada. Eu vou começar aqui pela chávena e sem grande preocupação vou marcar aqui os tons escuros. Até tenho a impressão que estes tons podiam ser mais escuros até do que aquilo que estou aqui a fazer. Okay? Mas, como vos disse, a tendência que nós, quando fazemos a aplicação dos tons, este claro e escuro, a nossa tendência é subvalorizar. Ou seja, fazemos o tom escuro muito claro e fazemos o claro mais escuro do que aquilo que deveria. Portanto, não estamos a criar as diferenças que à partida devíamos criar. Mas, de qualquer maneira, temos soluções para isso. E depois também aqui, na zona da asa, como vos digo, não vou seguir o modelo, não é? Ele aqui na zona da asa tem aqui umas nuancezinhas. E como estão a ver aqui, por exemplo, já o facto de estar mais próximo aqui do carvão, já lhe dá aqui uma impressão. Bem, nem vou seguir também o estilo nem nada, mas a parte de laranja está feita. A parte de laranja, o tom escuro. Vou limpar o pincel para aplicar a parte clara, o claro de laranja, não é? E a parte mais... Agora é assim, eu vou aplicar aqui tem ali o carvão. Não se preocupem muito com a veja bem, eu não estou a definir as ligações nem as diferenças tonais entre as partes, ou seja, normalmente quando passamos de um tom escuro para um tom claro temos um tom intermédio que os une. Não estou preocupado com isso aqui, até quero salientar mais esse aspecto e vou criar uma diferença grande entre o tom claro e o tom escuro, ou seja, passando diretamente da sombra para a luz. Como vimos aqui na questão do cubo, da questão do paralelepípedo, no primeiro exemplo que vos mostrei. A diferença que há entre as variações tonais na garrafa circular é mais gradual, a diferença que há entre as variações tonais num objeto quadrado é dramática. É esse dramatismo que vamos fazer aqui. Em vez de considerarmos este objeto como um circular e ter aqui variações tonais, vamos agravar a diferença entre a luz e a
sombra, criando mais dramatismo, mais profundidade. Esse é um dos truques, das dicas ou das técnicas utilizadas para aumentar a intensidade da obra, fazendo os tons, variações tonais mais fortes do que aquilo que na realidade são. Transformamos o nosso tema, adaptamos-lo para lhe dar maior profundidade, maior variação, maior contraste entre as variações tonais. Vamos agora fazer o pis. Fazemos exatamente da mesma maneira, ou seja, vou pegar aqui no meu tom mais escuro, começando pelo escuro, mais uma vez. E depois já lá vamos. O que eu estou a fazer aqui na pintura é o que eu fiz aqui com o lápis. Eu digo às vezes que aos meus alunos, não há diferença, não vejo diferença entre desenho e pintura, porque eu pinto com lápis e desenho com o pincel e com a tinta quando me apetece. Portanto, é a mesma coisa, a mesma técnica. Aquilo que fazemos na pintura, fazemos também no desenho e vice-versa, não é? Não há grande diferença entre desenho e pintura para mim, e eu faço exatamente aquilo que fiz no desenho aqui na pintura. Não é? Há aqui uns tons. Mais uma vez também, aqui a diferença é nítida. Não há uma graduação entre os tons quando o escuro e o claro. Só tem dois tons ainda, não é? Dois tons ainda. Agora, vamos fazer aqui uma coisinha que é criar aqui uma mancha com as três cores primárias. Vou usar este pincel para criar um cinzento. O fundo é um cinzento azulado, não é? Eu vou incorporar aqui as três cores primárias para criar aqui uma mistura. Está muito verde, pomos-lhe mais azul, pomos um bocadinho de vermelho para lhe retirar, pomos um bocadinho de azul que é o tom, e agora se eu juntar aqui o branco, e como sempre eu vos digo, as misturas são feitas primeiro com a cor clara e depois a cor escura, portanto eu vou juntar aqui ao branco, e temos aqui então um cinzento azulado, não é? Com que eu vou pintar. E como vos disse, o que é que acontece aqui no fundo? O fundo é um fundo mais claro. Eu vou tentar. E portanto, quando nós chegamos aqui às sombras quando nós chegamos aqui às sombras do fundo, esta sombra aqui tem um tom mais claro do que o azul. Tem que ter para aqui para dar contraste ao próprio. Eu até já estou aqui a gravar aqui um bocadinho, para dar aqui um bocadinho de contraste ao azul. E vou pintar. Como digo, não tenho assim grande preocupação, não estou nada preocupado com o desenho, com a forma, não. Só estou preocupado aqui em mostrar-vos como é que nós, assim, ele tem aqui uma zona mais escura, como é que nós construímos uma obra de arte preocupando-nos apenas com as variações tonais para dar profundidade e contraste. O contraste é muito amigo das obras impressionantes. Portanto, tenho as obras com contraste. Eu depois vou tocar aqui ao fundo quando fizer o resto da chávena, não é? Agora, posso fazer aqui também, aproveito esta mistura e faço aqui a minha colher. Um bocadinho acocamento, não é? Ela também tem aqui uma sombra
ok? Sem grande preocupação, certo? Nem estou a ver qual é a posição da colher nem nada. Não tenho acabado a chávena, não é? Porque eu fiz algumas zonas de luz e sombra. Porque é que eu reservei aqui esta zona para pintar depois? Porque esta zona aqui ainda tem mais luz. Portanto, eu vou usar o branco para lhe dar então esta informação deste rebordo. Ok? E depois já completo o resto. Também, da mesma forma, esta zona aqui, e cá está. Nesta fase, eu ainda vou agravar mais as diferenças, se o conseguir. Não é? Por exemplo, este aqui tinha e agora esta zona daqui também da chávena, vou pedir aqui aqueles tons intermédios que eu tinha aqui feito, porque agora tenho que dar aqui alguma vivacidade à chávena, não é? Aquilo que eu não posso fazer, se quiser manter esta dinâmica, não é? Aquilo que eu não posso fazer é, por exemplo, vou fazer aqui este exemplo para vocês verem, depois o que eu não posso fazer é juntar as duas e diminui o contraste. Portanto, vou refazer, colocando aqui uma mais escuro, outra vez, limpando o pincel e colocando aqui, vou buscar amarelo, o mais claro novamente. Ou seja, o que é que eu vou fazendo agora à medida que vou trabalhando a minha chávena? Vou criando sim texturas, até posso aqui nestes casos agravar com alguns toques, mantendo aqui também com alguns toques de azul. Já sabem que o laranja e o azul são complementares, portanto se eu quiser agravar os tons, ponho o azul nesta mistura, não é? E não preciso de olhar para a chávena que estou a fazer, não é? Tenho essa ideia. Agora o que eu estou a fazer é ainda, se estou a retocar, eu ainda vou agravar mais, quero agravar mais, as diferenças tonais, vou tentar aqui, as diferenças tonais que eu marquei no início e ainda quero lhe dar mais relevo. Portanto, vou agravar mais, se assim entender, nas zonas, posso agravar mais estas diferenças tonais aqui, aclarar ou modificar ligeiramente também aqui para dar a noção dos volumes, não é? Portanto, obviamente tenho essa preocupação, não é? De marcar as zonas que são da chávena, não é? Estas zonas que são para dar esta noção dos volumes. Também agravar aqui a questão da asa, não é? que é para lhe dar uma noção, e okay. Nem quero, posso pôr também aqui, ou seja, se eu quiser, se eu tiver que, vou dar aqui um exemplo, se eu tiver que ajustar algum tom dentro da zona mais clara, eu já aqui fiz a geneira, naquela correção, eu vou ter que fazê-lo, não é? Por exemplo, vou escurecer um bocadinho esta zona aqui, mas não vou escurecê-la junto da zona onde está o maior contraste. Vou escurecê-la aqui, dando-lhe uma nuancezinha, não é? Mas sem agravar aqui a questão do nosso
diferença tonal fundamental. Aqui vou ter sempre o cuidado de agravar, de pelo menos não tornar mais com vermelho, sabe? De não tornar mais, de não esbater os contrastes que fiz aqui nestas zonas. Mesmo se eu quiser agora, por exemplo, marcar aqui um contornozinho, não é? Posso fazê-lo. Posso fazer uma zona mais escura, com uma variação tonal dentro desta luz, aqui no rebordo da chávena, mas não o fiz junto à zona de maior contraste. Aí, se eu quiser, para lhe dar ainda maior profundidade, eu não gosto de dar, eu posso aumentar a diferença. Eu não gosto de pôr branco nas luzes do amarelo, estraga um bocadinho a história. Mas posso realmente acrescentar mais luz até nos pontos para aumentar o nível de contraste que eu quero obter. No azul vamos fazer o mesmo. Eu posso ainda, tenho aqui um azul mais escuro, posso ainda criar aqui mais nuances, não é? E vou realçar também o contraste entre a zona clara e a zona escura. E se quiser dar aqui algumas nuancezinhas na zona escura, na zona clara faço nos rebordos, e se quiser dar alguma luz na zona clara, também faço longe desta superfície. Máxima luz definida, não é? Máxima luz definida. Agora, pegamos aqui no fundo. O fundo é sempre uma coisa que se deve utilizar depois para definir alguns contornos, estão a ver? Aqui não estava pintado, mas também não há grande problema. O fundo, e depois aqui no rebordo da chávena, mais uma vez aqui, se eu tenho a maior zona de luz aqui, então o que é que eu posso fazer aqui no contorno? Neste contorno, na parte de cima, na parte de maior luz, eu não vou fazer tal e qual como está na amostra, mas, estão a ver? Faço este contorno, até vou exagerar um bocadinho mais, com mais escuro do que está muito vermelho, temos que lhe tirar ok. Vou criar aqui uma zona até de maior escuridão para realçar o topo da página. Depois posso esbater aqui com o resto do fundo e encontrar aqui umas zonas mais homogéneas e criar aqui um fundo dinâmico, não é? E não preciso... Agora aqui neste fundo também, posso também, dar-lhe aqui um toquezinho. Mas não estou muito preocupado, não é? Porque aquilo que eu vos mostrei aqui foi a capacidade que nós temos de modificar os tons. E agora, depois de fazer o fundo, eu posso voltar aqui à minha asa e dar-lhe outra vez estas definições que eu tirei aqui com este fundo, sobretudo aqui. Estão a ver? Também maior contraste aqui também com a própria cor. Posso criar variações tonais? Já tenho, claro que é com a própria cor. Variações tonais entre esta parte e a asa também lhe dá dinâmica, não é? Esta aqui também é mais escura, também lhe dá dinâmica. E depois, como sempre, há uma altura em que nós vamos acrescentar os brilhos, não é os brilhos, os reflexos, aqueles reflexos, e normalmente esses reflexos estão em zonas curvas e dão-nos a informação do que é que
Onde é que está a luz? Exagerei aqui um bocado. E agora... E pomos aqui também uma colher, porque também há sempre aqui uma zona curva. E talvez aqui no prato também tenha aqui uma coisa assim. Não estive aqui a mostrar como fazia aquela obra exatamente da mesma maneira. Bem, os ajustamentos que vocês quiserem agora introduzir na pintura, podem fazê-lo. Estou aqui a dar aqui umas voltinhas ao fundo, aproveitando aqui também o branco que eu tinha aqui, para criar aqui umas zonas mais homogéneas, como vos digo. Mas o que interessa aqui, para este conceito dos valores tonais, é explorar os valores tonais. Explorar os valores tonais e saber retirar partido das diferenças tonais. Quanto mais diferentes forem os valores tonais aplicados, mais impacto vamos ter na pintura. Espero que este exercício tenha sido útil, façam-no, vejam realmente depois, se vocês quiserem modificar o vosso exercício, a vossa forma, façam-no, não sejam... Eu também não segui o modelo exatamente, vocês podem não seguir e não tenho nenhum problema, não seguir o que eu estou aqui a fazer. Mas joguem com estes conceitos, procurem sempre o máximo de diferença tonal que consigam, só assim é que se consegue grandes diferenças aqui, e depois não tentem, pronto, a forma de ligação dos tons pode ser ligeiramente diferente, podemos movimentá-la, podemos dar-lhe um bocadinho mais de dinamismo. A lógica é esta, eu posso dar-lhe aqui algumas nuances, fazer com que esta forma seja mais viva, não é? Seja mais viva. Eu posso criar aqui dinâmicas, ainda mais, mas sempre acentuando as diferenças tonais na pintura, levando ao extremo. E, sobretudo, esta é a principal questão que eu vos queria transmitir. Não tenham medo. Não tenham medo de criar diferenças radicais entre os valores tonais. Este é um exemplo que fizemos, por exemplo, simples, que mostra como é que se utilizam as variações tonais, como é que se interpretam, como é que se passam para a pintura. Agora eu queria que olhassem para alguns exemplos para obras finalizadas, tomando especial atenção à diferença dos valores tonais. E como é que esses valores tonais, completamente contrastantes, muito contrastantes, permitem dar dimensão e volume às pinturas. O tratamento da variação tonal é muito importante. Os nossos olhos recebem essa diferença de luz e veem aí profundidade, notam volumes, notam contraste e assim as vossas pinturas ganham mais vivacidade, maior profundidade. Eu espero que este tutorial vos tenha dado umas luzes e umas sombras sobre como tratar as variações tonais para dar às vossas obras maior profundidade e dinamismo. Não se deixem enganar pela natureza. Temos tendência a esbater os tons quando olhamos para uma determinada paisagem, um tema, um objeto. Não, façam exatamente o contrário. Agravem aquilo que pensam que estão a ver em termos de diferenças de luz e de sombra. Já agora, subscrevam este canal. Este canal tem muitos vídeos, já tenho mais de 150 vídeos, muito interessantes. Recomendo-vos sobre este tema das variações tonais, como é que se encaixam em termos de escala e também de cor. E já agora, o último conselho é que se divirtam a pintar e a desenhar, mas tendo em atenção as variações tonais para dar mais realismo, mais contraste e mais dinâmica às vossas pinturas. Obrigado.